E aí, começamos por onde? Bom, acho que você podia começar comentando as recentes declarações do Roberto Justus, do Dusk, do Madeiro, onde, em especial o Dusk, né, ele acha que vão morrer 5, 7 mil pessoas por causa do coronavírus, mas o prejuízo econômico vai ser muito maior no longo prazo, onde ele imagina que no longo prazo vão morrer 400, 600 mil pessoas no período de, digamos, 2 anos, por causa das consequências econômicas desse fechamento econômico que está sendo imposto. Lembrando que isso também tem a correlação forte, né, com o pronunciamento de ontem do Bolsonaro, então é isso. Bom, então vamos lá. Primeiro que não são 5 ou 7 mil, né? Isso, para mim, é um grande problema dessa discussão, é que está se usando um número que não tem sentido. 5 ou 7 mil é o que provavelmente vai morrer só na Itália, né? Com a adoção de medidas de contingenciamento e isolamento social. Na Itália já tem 6.800 mortos, eu olhei hoje. Então, assim, a Itália, que é bem menor que o Brasil, com todas as medidas de isolamento social que adotou, vão morrer mais de 7 mil pessoas lá, como provavelmente vão morrer na França, como provavelmente vão morrer nos Estados Unidos, mesmo se adotando as medidas de isolamento. Então, não são 5 ou 7 mil, como essas pessoas começam a citar. A estratégia a qual eles se referem é uma estratégia de imunização natural, tá? A ideia de imunização natural é a seguinte: eu não vou fazer nada, o sujeito, o Zé vai ficar doente, ele vai se curar, e aí ele não vai pegar mais aquela doença porque ele está naturalmente imunizado. Tá? Bom, imunização natural, ela vai ter uma curva ascendente de contaminação, já que a taxa inicial de contaminação do coronavírus é entre 1,4 e 2,5, que é o chamado R0. Ela vai ter uma taxa ascendente até chegar em 50% da população. Quando você chega em 50% da população, essa taxa começa a cair. Quando você chega em 80%, aquela população está virtualmente imunizada. Beleza? Bom, isso aconteceria, se a gente for bastante otimista, aconteceria num período de 8 meses, porque se acontecer em menos de 8 meses, a tragédia é maior, tá? Bem, 50% da população brasileira são mais ou menos 104 milhões e 500 mil pessoas. A taxa de mortalidade do coronavírus é de 1%. Não são 5 ou 7 mil pessoas. São 1 milhão e 45 mil pessoas que morreriam em razão do coronavírus. Tá? Então, só do coronavírus, né? Só do coronavírus. Então, esse número do Roberto Justo, esse número do rapaz do Madeiro, número não guarda nenhuma relação com a realidade, tá? Então, que eles falem o número correto, 1 milhão, aqui 1 milhão morram, mas eu quero vender hambúrguer. Bom, existem os problemas correlatos. Desses 104 milhões e 500 mil, que a gente está supondo aqui que seriam contaminados em 8 meses, 20 milhões e 900 mil precisariam de internação, ficando em média 5 dias internados. Tá certo? Bom, se eu tenho 20 milhões e 900 mil pessoas internadas por 5 dias, ao longo de 8 meses, eu preciso de 391.875 leitos hospitalares só para atender coronavírus. Em fevereiro de 2020, o Brasil tinha disponíveis 426.388 leitos hospitalares no total, rede pública e privada. Ou seja, eu consumiria 91,9% dos leitos hospitalares só com coronavírus. O que significa o seguinte: se alguém infartar, sinto muito. Se alguém sofrer um acidente, sinto muito. Tá? Isso que quer dizer colapso do sistema de saúde. O sistema de saúde não tem como lidar com a quantidade de pessoas que seriam internadas. Bem diferente de uma gripe comum, já que eles gostam de comparar com uma gripe comum. Contaminando a mesma população de 104 milhões e 500 mil pessoas, uma gripe comum demandaria só 8.709 leitos. Então, olha a diferença de escala. O coronavírus não é uma gripe comum. O que ele pressiona os recursos de saúde não é o que uma gripe comum pressiona. Então, que no mínimo justo seja macho o suficiente, que o dono do Madeiro seja macho o suficiente, e eles usem o número correto. Eles digam o seguinte: olha, só 1 milhão e 45 mil brasileiros vão morrer em razão disso. Então, assim, entre 1 milhão e 2 milhões de brasileiros vão morrer por causa disso, se a gente deixar a contaminação natural correr. Isso não é justificativo o suficiente para parar de vender hambúrguer. Então ele vai lá e usa o número correto. Fala 5 mil não, fala 2 milhões. Bom, quando eu vi o vídeo
eu lembrei fortemente do conceito do Henry Hazlitt, né, do livro Economia, uma única lição, onde toda ação e política econômica ela tem que ser considerada não somente para um grupo específico, né, mas para todos os grupos dispostos na economia. E também ela tem que ser considerada não só no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo, né? Então, assim, esse conceito ele pegou do Frédéric Bastiat, né? Que depois evoluiu para o conceito que a gente conhece hoje em dia como custo de oportunidade. E, assim, isso tem uma correlação muito forte com o raciocínio deles no vídeo, né? Eu vou ser bem sincero, entendeu? Quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu imaginei que eles poderiam estar certos, né? Tem um raciocínio aí por trás, né? Como eu expliquei. Mas, claramente, depois de você me mostrar os números, não tem absolutamente nem o que dizer, né? Claramente os custos, os prejuízos econômicos e de vidas, se a gente não seguir o isolamento e optar pela opção da imunização natural, vão ser muito maiores. Eu queria agora que você comentasse um pouco sobre a questão que você falou comigo antes sobre a possibilidade forte de sanções internacionais, né, que o Brasil vai sofrer caso ele siga essa ideia da imunização natural, né? Porque os outros países eles não vão simplesmente aceitar continuar fazendo comércio internacional com o Brasil, correndo o risco de contrair o coronavírus de novo, né? Também adiciona num dos outros prejuízos de longo prazo econômico que a gente vai ter se a gente seguir por essa opção da imunização natural. O problema essencial que a gente tem aqui, que quem está defendendo a imunização natural esquece, é que o resto não está praticando imunização natural. O resto do mundo não seguiu nesse caminho. Então, a Itália, ela não terá, ao final do primeiro ciclo da doença, 80% da sua população imunizada. A Europa não terá 80% da sua população imunizada. Os Estados Unidos não terão 80%. Canadá, China, Japão não terão 80% dessa população. Porque eles não estão seguindo no caminho da imunização natural, porque as pressões que foram geradas, alguns desses países até pensaram em fazer isso, a Inglaterra pensou em fazer isso, mas bastou o respingo no sistema de saúde de verdade para a Inglaterra mudar de ideia. Né? Então, esses países não vão ter a imunização das suas populações. E você vai ter o Brasil ainda na imunização natural. Aí é só você fazer uma pergunta óbvia. Você acha que, depois de todo o custo que essa brincadeira gerou para o governo, para os Estados Unidos, todo o custo que gerou para a Europa, esses países vão ter fronteiras abertas para o Brasil, seguindo uma lógica de imunização natural? Porque, assim, o brasileiro comum não é o Roberto Justus. Roberto Justus falou lá que ele não vai pegar isso de jeito nenhum, né? Então, assim, o brasileiro comum pega, entendeu? Nós, meros mortais, né, que não gozamos de toda essa imunidade, entendeu? E o europeu não vai pagar para ver, o americano não vai pagar para ver. O aviso da embaixada americana de ontem deixa isso claro. Quando ele fala para os americanos irem embora, eles não vão pagar para ver, eles estão se preparando para fechar a fronteira com o Brasil. Entendeu? Ninguém vai pagar para ver. Então, se a gente está indo na imunização natural, o resto do mundo não, as nossas fronteiras ficarão fechadas para o resto do mundo. No longo prazo, isso é o colapso econômico. Tá? Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte: haverá uma crise de curto prazo? As medidas que estão sendo tomadas são recessivas? É óbvio. As medidas são recessivas. São. Fato. Tá? Isso é um fato. Agora, a imunização natural não é recessiva? Ela também é recessiva. Ela é recessiva por quê? Consumo e investimento dependem de expectativa. Tá? Ninguém investe quando olha para o futuro e acha que o futuro vai ser uma porcaria. As pessoas evitam consumir quando olham para o futuro e acham que o futuro vai ser uma porcaria. Então, num cenário em que você tem um colapso do sistema de saúde, colapso do sistema de saúde significa que se você ficar com dor de barriga, você vai para um hospital, você não vai conseguir ser atendido. É evidente que isso vai contaminar a forma como os agentes econômicos olham para o futuro. É evidente que isso vai criar uma onda de pessimismo. É evidente que isso vai comprometer investimento e consumo. Então, a imunização natural, com essa taxa de internação do coronavírus, ela também é recessiva, tá? E ela é uma recessão mais duradoura, porque se você faz uma medida pensada de contenção, em seguida você entra com medidas coordenadas de estímulo à economia, você pode ter uma pausa e recuperação, tá? Você consegue modelar a expectativa dos agentes. Essa recessão da imunização natural, você não modela. Então, eu tenho uma recessão versus recessão. Só que essa recessão aqui da imunização natural vira depressão. E ela vira depressão
imunização por quê? Porque você vai ser excluído do comércio internacional. O mundo não foi para a imunização e o mundo não vai compartilhar esse risco com você. Você vai ser retirado do comércio internacional, das cadeias logísticas internacionais. Você vai ter dificuldade de acesso a capital estrangeiro. E a gente precisa de capital estrangeiro até para oferta de crédito interno, tá? Então, as consequências econômicas da imunização natural, elas são, no médio prazo, muito mais danosas do que as ações de retenção. Então, não existe uma dicotomia entre salvar a economia versus promover as ações de saúde pública. Isso é mentira. É mentira porque a imunização natural, ela não vai deixar economia nenhuma para ser salva. Aí você podia fazer o seguinte: o que a gente pode fazer? Nós somos uma economia muito pequena em relação ao mundo. A verdade é essa. O Brasil não foge de uma recessão, de um mundo em recessão. E o mundo está adotando medidas recessivas. Tá? Então, o melhor era nós acompanharmos essa onda agora, fazermos o que a gente tem que fazer em contenção de vírus e nos prepararmos para medidas de retomada quando a questão estiver controlada, tá? Do que você tentar segurar uma economia funcionando agora para receber uma recessão lá na frente.